Papo aberto com Pedro Som, no Notícias da Manhã. Pois bem, estamos aí no pós-dia, após aí a paralisação dos prefeitos com relação... FPM era apenas um fundo, né? Não era bem a questão FPM, mas ontem teve aqui o nosso território semiárido do Nordeste 2, parou totalmente, no Nordeste muita gente parou. Não foi assim 100% nacional, mas foi uma paralisação sim de sucesso naquilo que eles conseguiam, naqueles que eles queriam conseguir e podem conseguir para frente, né? Na verdade, a gente volta a frisar nisso, não é a questão de FPM. Tanto que, veja aqui a manchete de hoje do jornal do Correio de Sergipe, diz, olha, FPM, queda de repasse leva 57% dos municípios em Sergipe ao vermelho. Se é 57%, 43% estão em boas condições. O que difere, né? Qual a diferença de quem está bem para quem está ruim? Aí é fácil se entender isso. Façam uma pesquisa, os senhores verão que os prefeitos que têm um planejamento mais, eficiente, que controla mais ali o seu quião ali, tende a não ter muito problema no futuro. Claro que isso representa muito. Quem quer fazer isso tem a questão política, né, que termina também sendo um problema, porque não tem como se administrar politicamente e com gestões no horizonte financeiro de como se apresenta aí. Claro que até dá em determinadas situações, mas na maioria não dá. Gestor tem que contrariar, gestor tem que negar, gestor tem que dizer não é esse o caminho, né? Infelizmente muita gente não entende assim. Mas olha, o que se queria no fundo se conseguiu. Uma das pautas de reivindicação foi aprovada, que foi exatamente a desoneração que beneficiou todos os municípios com a baixa alíquota da patronal do INSS. Olha bem, o que é essa questão? A questão o INSS, todos os servidores, eles pagam o INSS, né? E esse INSS é pago. Parte o servidor paga e a prefeitura também paga a parte dele. Hoje em torno de 22,5%, que tem levado a muitas prefeituras a deverem ao INSS. E a gritaria, uma das causas principais dessa paralisação é que ia se votar essa desoneração e aí se aproveitou a carona e vamos lá para a gente peitar também a questão da desoneração e conseguiram, tá aí, né? Entre os segmentos que foram aprovados, aí tem calçados, vestuário, que foi uma prorrogação, na verdade já havia essa desoneração, e agora também entraram os municípios. Agora, é claro que todo mundo tem que entender, olha, se anda também com as finanças mais ou menos ali, uma batendo no outro, ali mesmo em equilíbrio, significa que perda de receita de um lado, você tem que buscar compensar do outro lado. Então, quem vai pagar essa diferença aí? Não vai ser o município, tá claro aí, né? Mas vai sobrar para alguém. É assim. O jogo econômico é assim. Por exemplo, o INSS precisa de recursos para poder pagar aposentadorias e tal. Se eu perco um quião desse, vocês imaginam, mais de 5 mil municípios brasileiros sendo aí desonerados da folha de pagamento, né? Enquanto o servidor ainda não, né, continua pagando lá o quião dele. E essa falta, né, de recursos vai ter que sobrar para algum lugar, vai ter que ser compensado em algum lugar. Mas aí, se conseguiu essa desoneração, se conseguiu esse primeiro ponto, que era o INSS, agora os nobres prefeitos buscam também uma reparação com relação ao fundo, né? Querem aí
mais um aporte anual aí de cerca de 1,5% do fundo, também é outra coisa que está se lutando, né? E é a questão do FPM, que teve realmente uma queda, a gente não está aqui negando isso. Mas eu volto a dizer, não, há uma diferença de município para município. Quais os municípios que mais perderam? Aqueles que perderam habitantes, porque o FPM conta pelo número de habitantes. Né? Então, agora, na verdade, o FPM, para os senhores entenderem, eles têm uns degraus, tá? Pelo número de habitantes. Então, não é só porque o município perdeu habitantes que ele vai perder receitas mudando de degrau. Por exemplo, Jeremoabo. Claro, vou dar exemplo aqui dos nossos. Jeremoabo perdeu 300 e poucos habitantes. Se manteve na mesma faixa de FPM. Não tem ganho, não tem perda também. Mas municípios aqui como Adustina, como Novo Triunfo, como Pedro Alexandre, né, por exemplo, tiveram perdas de habitantes tamanhas que vão mudar de degrau, né, vão perder. Então, os degraus ali é 0,8, é 1, é 1,2, é 1,4. Quando você está num degrau desse, então você recebe mais ou menos. Então, esses municípios estão descendo, Canudos também, né? Esses municípios estão descendo, aí sim terão perda de receitas. Pronto, se eu venho com um nível de receita, mesmo que eu venha equilibrando minhas finanças, né? Mas eu vou ter uma perda acentuada de FPM, aí sim vale a gritaria, né? Mas alguns que perderam a média, segundo a CNM, foi 7,9%. Minha gente, qualquer gestor tem que prever uma perda dessa magnitude. Não tem como, né? Eu não preciso... os ganhos, a gente, na hora que eles acontecem, tudo bem, a gente vai gastar ele e tal. Mas, assim, um percentual de perda, um fundo pensando nisso, olha, eu não vou gastar o meu 100%, eu vou gastar 95%, porque 5% é o que me dá agora a garantia de uma reserva para poder no futuro aguentar um baque desse. Se eu gasto tudo, perfeitamente tudo, vou ficar sem reserva nenhuma, aí basta baixar 1%, 2%, 3%, que aí realmente a coisa não acontece. Mas está aí, foi um movimento que mostrou muita união dos prefeitos, acho que isso também é importante, que isso não seja lobby, né? Porque agora sim se une Centrão, se une deputado, se une grupo não sei o que e tal, né? Daqui a pouco fica o negócio, mas foi válido sim a paralisação nesse sentido de união, né? Eu costumo dizer à sociedade que político só tem medo de povo unido, né? E olha eles aí dando exemplo, né? Então a sociedade tem que aprender isso. Até os gestores públicos estão aí se unindo em prol de suas lutas, e a sociedade não. Às vezes fica um aqui de um lado, outro lado do lado de lá, atirando flecha para todo lado, xingando, falando e tal. Mas basta alguém chegar com uma benessezinha para um, já tira desse grupo que está falando, né? O cara fala. Aí o cara chega, rapaz, vem cá que eu vou lhe dar um empreguinho e tal, pronto, é -1. Aí chega o outro, rapaz, tal, sai. Rapaz, eu vou botar um asfalto, tá, pronto, sai. Então divide a luta. A sociedade não é unida, né? Aí cada um vai para a luta até que consegue o seu quinhãozinho ali. Aí quando consegue, deixa os outros lá sozinho, e às vezes fica só aquele herói que não teve tempo de correr e ele ficou ali por último, foi o herói porque não teve jeito, todo mundo saiu do lado dele lá, né? Sociedade, aprenda que só unidos a gente consegue alguma coisa. Não tem jeito, né? Sabe quantos quilombolas nós somos aqui? 3.005 quilombolas, né? Imagina esses quilombolas unidos, né? Diz assim, não, nós vamos nos unir aqui agora e a gente vai peitar aqui as nossas reivindicações. Ora, tem vereador aí que tem 100, 200 votos e é tratado como pão de ló, uma expressão que diz que é tratado como melhor, né? Porque tem 100, 200 votos e tal. Imagina um grupamento de 3.000 votos, né? Então, mas aí só que não há essa união, né?
5 para cá, 5 para lá, para aqui, 5 para acolá, e aí a coisa vai. Mas está aí aprovada a desoneração, vai, de certa maneira, não vai acabar as dívidas de quem tem dívida com o INSS, mas melhora muito para as prefeituras, no sentido de que eu pagava 22,5%, vou pagar agora uma taxa aí, 8%, me parece, né? Então, é realmente um dinheiro no bolso, de certa maneira, da prefeitura, nessa condição das coisas públicas. Então é isso, a gente fica aqui acompanhando, e esse foi o nosso papo aberto de hoje.